Você já teve a sensação de estar tentando crescer, se esforçando de verdade, mas mesmo assim não sair do lugar? Como se estivesse fazendo tudo certo, buscando melhorar, aprendendo coisas novas, mas no fundo nada realmente mudasse. Essa sensação não é falta de capacidade nem falta de oportunidade. Na maioria das vezes, o que está te travando são hábitos silenciosos que você repete todos os dias sem perceber e que estão impedindo qualquer avanço real na sua vida. O mais perigoso desses hábitos é que eles não parecem erros. Não são decisões absurdas, nem comportamentos extremos. São atitudes comuns, socialmente aceitas, até incentivadas em alguns casos, e justamente por isso passam despercebidas. Você continua repetindo esses padrões todos os dias, acreditando que está tudo normal, sem perceber que são exatamente eles que estão mantendo você preso no mesmo nível. Eu já vivi exatamente assim. Eu acreditava que precisava fazer mais, tentar mais, me esforçar mais. Mas quanto mais eu fazia isso, mais eu percebia que não estava avançando de verdade. Eu estava ocupado, resolvendo coisas, preenchendo meu tempo, mas não estava construindo nada sólido que realmente mudasse minha realidade. E isso gerava uma frustração constante que eu não sabia explicar. Foi aí que eu entendi algo que mudou completamente minha forma de enxergar tudo. Existe uma diferença enorme entre estar ocupado e estar evoluindo. Estar ocupado é fácil. Você se mantém em movimento, resolve tarefas, responde coisas, se distrai com produtividade falsa. Mas evoluir exige consciência, exige direção, exige cortar padrões que não fazem mais sentido. O problema é que você pode estar extremamente ocupado fazendo exatamente as coisas que te mantêm no mesmo lugar. E isso cria uma ilusão perigosa. Você sente que está tentando, sente que está fazendo algo, sente até cansaço, mas o resultado não aparece. E quando o resultado não aparece, você começa a duvidar de si mesmo, quando na verdade, o problema está no padrão. Esses hábitos não te sabotam de forma imediata. Eles não geram dor no momento, não criam um impacto visível no curto prazo, mas são repetidos todos os dias. E é essa repetição que constrói, lentamente, a realidade que você está vivendo hoje, mesmo sem perceber o processo acontecendo. Você não percebe no dia. Você não sente na hora. Mas percebe quando olha para trás, quando vê que meses passaram e nada mudou, que você continua com as mesmas dificuldades, os mesmos resultados, os mesmos bloqueios, mesmo tendo tentado melhorar várias vezes ao longo do tempo. E isso não acontece por falta de esforço. Não é porque você não quer. Não é porque você não tenta. Isso acontece por padrão, por repetição inconsciente, por hábitos que você mantém sem questionar e que continuam direcionando sua vida exatamente para o mesmo lugar. Foi quando eu comecei a olhar para minha rotina com mais honestidade que tudo começou a mudar. Eu parei de focar apenas no que eu precisava fazer e comecei a observar o que eu precisava parar de fazer. E essa mudança de perspectiva abriu minha mente de uma forma que eu não tinha experimentado antes. Porque muitas vezes o crescimento não vem de adicionar algo novo. Ele vem de eliminar o que está te atrasando. E esses hábitos, por mais simples que pareçam no dia a dia, têm um impacto gigantesco quando são repetidos continuamente sem consciência. Quando você começa a cortar esses padrões, algo muda dentro de você. Sua energia melhora, sua clareza aumenta, sua forma de agir fica mais alinhada com o que você quer. E com isso, seus resultados começam a mudar naturalmente, sem precisar forçar tanto quanto antes. Então hoje eu quero te mostrar 9 hábitos que estão impedindo seu crescimento. Coisas simples, mas extremamente poderosas. E que, se você continuar repetindo, vão garantir que você permaneça exatamente onde está, independentemente do quanto você tente melhorar. E talvez o mais importante não seja apenas reconhecer esses hábitos, mas ter coragem de mudar. Porque enquanto você continuar repetindo o que te trava, você continua preso, mesmo acreditando que está tentando sair do lugar. Agora presta atenção, porque o primeiro hábito é o mais comum de todos. E provavelmente você está vivendo isso agora,
sem nem perceber o impacto que isso está causando na sua vida. O primeiro hábito que está impedindo o seu crescimento é viver no automático. Esse é o mais comum de todos, e ao mesmo tempo, o mais perigoso, justamente porque ele não parece um problema. Você acorda, segue sua rotina, resolve suas tarefas, cumpre suas obrigações, e no final do dia sente que fez o que precisava ser feito. Mas na prática, você só repetiu mais um dia igual aos outros. Eu vivi assim por muito tempo sem perceber o quanto isso estava me travando. Eu acordava, fazia o que era necessário, respondia demandas, me mantinha ocupado, mas não existia intenção. Eu não estava construindo nada. Eu só estava mantendo o básico funcionando dia após dia, sem questionar se aquilo fazia sentido para onde eu queria chegar. O problema do automático é que ele cria uma falsa sensação de progresso. Porque você está em movimento, você está fazendo coisas, mas fazer coisas não significa evoluir. Se você está repetindo os mesmos comportamentos, você está apenas reforçando o mesmo resultado todos os dias, mesmo achando que está tentando melhorar. E quando você vive assim, você perde algo essencial: consciência. Você não pensa antes de agir, não analisa suas decisões, não questiona seus hábitos. Você apenas reage ao que aparece. E quando você vive reagindo, você não está no controle da sua vida. Você está sendo levado por ela. E o mais perigoso é que isso não dói no começo. Você não sente o impacto imediato. Mas com o tempo, ele aparece. Meses passam, anos passam, e você percebe que está no mesmo lugar, que nada mudou de forma significativa. E aí vem a frustração, vem a dúvida, vem a sensação de estar atrasado. Eu só percebi isso quando parei de verdade e comecei a observar meus dias com mais atenção. Eu comecei a me perguntar: isso que eu faço todos os dias está me levando para onde eu quero? E muitas vezes a resposta era desconfortável, porque era não. E quando você tem esse tipo de clareza, você não consegue mais ignorar. Você começa a perceber padrões que antes passavam despercebidos. Começa a enxergar onde está perdendo tempo, onde está se sabotando, onde está repetindo comportamentos que não fazem mais sentido. Então aqui vai algo direto para você aplicar. Começa a trazer consciência para o seu dia. Antes de agir, antes de decidir, antes de entrar no automático, se pergunta: isso faz sentido? Isso me aproxima ou me afasta do que eu quero? Essa simples pausa já muda muita coisa. Porque quando você começa a viver com intenção, suas ações deixam de ser aleatórias. Elas passam a ter direção. E quando suas ações têm direção, seus resultados começam a mudar. Não de forma imediata, mas de forma consistente. E isso cria um efeito poderoso. Você deixa de ser alguém que apenas reage ao dia e passa a ser alguém que constrói o próprio dia. E essa mudança, por mais simples que pareça, altera completamente sua trajetória ao longo do tempo. Então para de viver no automático. Porque enquanto você não assume o controle das suas escolhas, você continua sendo guiado por padrões que não levam a lugar nenhum. E isso vai continuar te mantendo no mesmo lugar, independente do quanto você tente. Agora presta atenção, porque o próximo hábito é ainda mais perigoso. Ele parece proteção, parece cautela, mas na verdade é exatamente o que está te impedindo de crescer e sair do mesmo lugar. O segundo hábito que está impedindo o seu crescimento é evitar o desconforto o tempo todo. Esse é um dos padrões mais comuns, porque ninguém gosta de sentir dificuldade, pressão ou esforço. O problema é que tudo que faz você crescer exige exatamente isso. E quando você cria o hábito de fugir do que é desconfortável, você também começa a fugir de tudo que poderia te levar para frente. Eu vivi assim por muito tempo sem perceber. Sempre que algo exigia mais esforço, eu adiava. Quando ficava difícil, eu recuava. Quando gerava insegurança, eu evitava. E na minha cabeça, eu dizia que estava esperando o momento certo, que precisava me preparar melhor. Mas na prática, eu estava apenas fugindo do processo. E esse é o ponto mais perigoso. A sua mente sempre vai te empurrar para o caminho mais fácil. Ela quer conforto, quer segurança, quer evitar esforço.
Só que esse mesmo caminho fácil é o que mantém você estagnado. Ele te protege no curto prazo, mas te limita completamente no longo prazo. Quando você escolhe o fácil repetidamente, você cria um padrão. Um padrão de evitar desafio, evitar crescimento, evitar qualquer coisa que exija mais de você. E com o tempo, isso começa a moldar sua identidade. Você começa a acreditar que não consegue, que não é capaz, que aquilo é difícil demais para você. O problema nunca foi a dificuldade. O problema sempre foi a forma como você reage a ela. Porque desconforto não é um sinal de erro. Na maioria das vezes, é exatamente o contrário. É um sinal de que você está saindo do mesmo lugar, que está tentando algo novo, que está evoluindo. Eu só comecei a mudar quando parei de fugir disso. Quando entendi que o desconforto não era meu inimigo, mas parte do processo. Que sentir dificuldade não significava que estava errado. Significava que eu estava avançando. E isso mudou completamente minha postura. Quando você aceita o desconforto, você se fortalece. Você começa a fazer coisas que antes evitava. Começa a enfrentar situações que antes te travavam. E com isso, você desenvolve confiança. Não aquela confiança baseada em palavras, mas baseada em experiência real. Então aqui vai algo direto para você aplicar. Toda vez que surgir algo desconfortável, não foge automaticamente. Para e se pergunta: isso está me protegendo ou está me limitando? Essa simples pergunta pode mudar completamente sua decisão naquele momento. Porque muitas vezes aquilo que parece proteção é só medo disfarçado. E quando você começa a identificar isso, você passa a agir com mais consciência, não apenas reagir por impulso. E quanto mais você se expõe ao desconforto, mais ele deixa de ser assustador. O que antes parecia difícil, começa a se tornar normal. E isso expande completamente o que você é capaz de fazer. Então para de fugir do que é difícil. Porque enquanto você escolher o caminho mais fácil, você vai continuar tendo resultados fáceis. E isso nunca vai te levar para onde você quer chegar. Agora presta atenção, porque o próximo hábito é ainda mais silencioso. E talvez seja exatamente ele que está fazendo você acreditar que está evoluindo, quando na verdade está apenas se enganando. O terceiro hábito que está impedindo o seu crescimento é consumir conteúdo o tempo todo, sem aplicar nada. Esse é um dos mais perigosos porque ele se disfarça de evolução. Você assiste vídeos, lê livros, escuta podcasts, aprende conceitos, e no final do dia sente que está melhorando. Mas quando olha para sua vida, nada mudou de verdade. Eu já fiquei preso nisso por muito tempo. Eu aprendia constantemente, entendia várias coisas, acumulava informação, mas não executava. E isso criava uma sensação falsa de progresso. Eu sentia que estava no caminho certo, mas na prática, minha realidade continuava exatamente a mesma. O problema não é aprender. Aprender é essencial. O problema é usar o aprendizado como substituto da ação. É se esconder atrás do conteúdo como se estivesse evoluindo, quando na verdade está evitando o desconforto de fazer. Porque fazer exige exposição, erro e adaptação. Quando você só consome, você permanece seguro. Você não erra, não se expõe, não se frustra, mas também não cresce, porque crescimento só acontece quando você entra no jogo. Fora dele, tudo é teoria, tudo é possibilidade, mas nada é real. E quanto mais você consome sem aplicar, mais pesado isso fica. Porque no fundo você sabe o que precisa fazer. E cada vez que você não faz, você reforça um padrão de adiamento, de procrastinação, de autossabotagem silenciosa. Existe uma diferença enorme entre saber e fazer. E é exatamente nesse espaço que a maioria das pessoas fica presa. Elas entendem o caminho, sabem o que deveria ser feito, mas não vivem aquilo. E por isso, continuam no mesmo lugar. Eu só comecei a mudar quando criei uma regra simples. Para cada coisa que eu aprendia, eu precisava aplicar pelo menos uma. Não importa se fosse pequeno, não importa se não fosse perfeito. Eu precisava executar. E isso mudou completamente minha evolução.
Porque quando você aplica, você ganha experiência. E experiência traz clareza. Você entende o que funciona, o que não funciona, o que precisa ajustar. E isso acelera seu crescimento de uma forma que só consumir conteúdo nunca vai acelerar. E mais do que isso, você muda sua identidade. Você deixa de ser alguém que só aprende e passa a ser alguém que faz. E essa mudança interna é o que realmente transforma a sua vida no longo prazo. Então aqui vai algo direto para você aplicar. Para de acumular informação sem agir. Escolhe algo que você já sabe que precisa fazer. E começa hoje. Mesmo pequeno, mesmo imperfeito, mas começa. Porque conhecimento sem ação não muda nada. Ele só cria a ilusão de progresso. E essa ilusão é o que mantém muita gente presa por anos, acreditando que está evoluindo, quando na verdade está parada. Agora presta atenção, porque o próximo hábito é ainda mais comum. E ele faz você acreditar que está se protegendo, quando na verdade está apenas adiando tudo que poderia mudar sua vida. O quarto hábito que está impedindo o seu crescimento é a procrastinação disfarçada. E esse é um dos mais difíceis de perceber, porque você não sente que está procrastinando. Você sente que está se preparando, que está organizando, que está quase pronto. Mas no fundo você está apenas adiando o que precisa ser feito. Eu já fiquei preso nisso por muito tempo. Eu dizia que precisava de mais tempo, mais clareza, mais preparo. Eu ajustava detalhes, pensava demais, revisava tudo. Mas nunca chegava no momento de executar de verdade. Sempre tinha algo faltando. Sempre tinha um motivo para esperar mais um pouco. E esse é o perigo. A procrastinação nem sempre parece preguiça. Muitas vezes ela vem disfarçada de produtividade. Você está fazendo coisas, está se organizando, está planejando, mas não está avançando no que realmente importa. Você ocupa seu tempo com tarefas secundárias para evitar a principal. Você resolve coisas pequenas, ajusta detalhes, revisa planos, mas não executa o que realmente vai gerar resultado. E isso cria uma sensação falsa de progresso, enquanto na prática, você continua parado. O problema é que isso parece confortável. Você sente que está no controle, que está fazendo algo, que está quase lá. Mas esse quase vira dias, semanas, meses. E quando você percebe, nada foi realmente construído. E quanto mais você repete esse padrão, mais difícil fica quebrar, porque você começa a acreditar que precisa estar pronto para agir, que precisa ter tudo alinhado, tudo claro, tudo perfeito. Mas esse momento não existe. Eu só comecei a mudar quando entendi que a ação vem antes da clareza. Você não fica pronto e depois começa. Você começa e vai ficando pronto no processo. E essa mudança de mentalidade foi o que destravou minha evolução. Quando você começa mesmo sem estar pronto, algo acontece. Você aprende na prática, ajusta no caminho, melhora com o tempo. E aquilo que parecia difícil começa a se tornar natural. Mas isso só acontece quando você sai da preparação e entra na execução. Então aqui vai algo direto para você aplicar. Identifica a tarefa que você está adiando há mais tempo e faz ela hoje. Sem pensar demais, sem esperar o momento ideal, sem tentar deixar perfeito. Apenas começa. Porque o mais difícil nunca é continuar. É começar. E quando você começa, você quebra o ciclo da procrastinação. Você sai da inércia e entra em movimento real. E guarda isso com clareza. Procrastinação não é sobre falta de tempo. É sobre evitar o desconforto de agir. E enquanto você continuar evitando, sua vida continua parada. Agora presta atenção, porque o próximo hábito é ainda mais silencioso. E ele vai corroendo sua confiança aos poucos, até você começar a duvidar de si mesmo sem perceber. O quinto hábito que está impedindo o seu crescimento é se comparar constantemente com os outros. Isso parece algo comum, quase inevitável hoje em dia, mas é uma das coisas que mais destroem sua confiança e sua clareza sem você perceber. Porque toda vez que você se compara, você muda o foco. Você sai do seu caminho e começa a olhar o caminho de outra pessoa. Eu já vivi isso intensamente. Eu via pessoas crescendo, conquistando, evoluindo,
e automaticamente me sentia atrasado. Parecia que eu estava sempre atrás, sempre devendo, sempre longe do nível que eu achava que deveria estar. E isso não me motivava, me travava. O problema da comparação é que ela distorce sua realidade. Você olha para o resultado de alguém e compara com o seu processo. Você vê o palco da pessoa e compara com os bastidores da sua vida. E isso nunca vai ser justo, nunca vai ser equilibrado. E quanto mais você faz isso, mais você perde energia. Porque ao invés de usar sua atenção para construir, você usa sua atenção para se julgar. E julgamento constante drena sua confiança. E sem confiança, você começa a agir menos. E quando você age menos, você evolui menos. E quando evolui menos, a comparação piora. E isso cria um ciclo silencioso que mantém você preso, mesmo tendo capacidade para crescer. E existe algo ainda mais perigoso. Quando você se compara demais, você começa a perder sua identidade. Você deixa de fazer o que faz sentido para você. E começa a tentar seguir caminhos que não são seus. Você começa a copiar, imitar, ajustar sua vida com base no que vê nos outros. E com isso, se afasta completamente do que realmente poderia funcionar para você. E isso atrasa ainda mais seu progresso. Eu só comecei a mudar quando parei de olhar para os lados e comecei a olhar para mim. Quando entendi que meu único parâmetro deveria ser quem eu fui ontem e não quem outra pessoa é hoje. E isso muda tudo. Porque você sai da competição externa e entra na evolução interna. Você começa a medir progresso de forma real, consistente, baseada na sua própria trajetória. Então aqui vai algo direto para você aplicar. Toda vez que você se pegar comparando, interrompe esse pensamento. E se pergunta: o que eu posso melhorar hoje dentro da minha realidade? Porque é isso que constrói resultado. Pequenos avanços, consistentes, focados no seu caminho. Não distraídos pelo caminho dos outros. E guarda isso com clareza. Comparação não acelera seu crescimento, só atrasa. Porque enquanto você olha para os outros, você deixa de construir o que é seu. Agora presta atenção, porque o próximo hábito é desconfortável de ouvir. Mas é exatamente ele que está te mantendo preso sem você perceber. O sexto hábito que está impedindo o seu crescimento é culpar fatores externos por tudo que não está funcionando na sua vida. Esse é um dos mais perigosos, porque ele é confortável. Ele protege seu ego, te dá uma justificativa rápida e te livra do desconforto de assumir responsabilidade. Mas ao mesmo tempo, ele tira completamente o seu poder de mudar qualquer coisa. Eu já vivi assim por muito tempo. Sempre que algo dava errado, eu tinha uma explicação pronta. Era o momento, eram as pessoas, eram as circunstâncias, era a falta de oportunidade. Sempre existia um motivo fora de mim que explicava por que eu não estava avançando. E isso me fazia sentir melhor, mas me mantinha no mesmo lugar. O problema de viver assim é que enquanto a culpa está fora, o controle também está. Porque se tudo depende de fatores externos, então você não pode fazer nada. Você só espera, só reage, só torce para que as coisas mudem. E isso cria uma sensação constante de impotência. E quanto mais você reforça esse padrão, mais você acredita nele. Você começa a enxergar sua vida como algo fora do seu controle, como se dependesse de sorte, de timing, de circunstâncias. E isso destrói completamente sua capacidade de agir. Porque quando você acredita que não tem controle, você para de tentar. E quando você para de tentar, você confirma a própria crença de que nada muda. E isso vira um ciclo difícil de quebrar. Mas existe uma mudança simples que transforma tudo. Pode não ser sua culpa onde você está hoje, mas é sua responsabilidade sair daí. E quando você entende isso de verdade, algo muda dentro de você. Responsabilidade devolve poder, porque agora depende de você. Agora você pode agir, ajustar, melhorar, aprender. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser alguém que constrói o próprio caminho. E isso muda sua postura completamente. Você para de reclamar e começa a buscar solução. Você para de justificar e começa a corrigir.
Você para de esperar e começa a agir. Então aqui vai algo direto para você aplicar. Toda vez que algo não sair como esperado, ao invés de perguntar por que isso aconteceu comigo, pergunta: o que eu posso fazer a partir daqui? Essa simples mudança tira você do papel de vítima e te coloca no papel de protagonista. E é só nesse papel que sua vida começa a mudar de verdade. E quanto mais você pratica isso, mais forte você fica. Você começa a enxergar possibilidades onde antes via limitações. E isso abre caminhos que antes nem existiam para você. E guarda isso com clareza. Enquanto você continuar culpando, você continua preso. Mas no momento em que você assume, você começa a construir. Agora presta atenção, porque o próximo hábito é mais silencioso ainda. E está diretamente ligado à forma como você usa o seu tempo todos os dias. O sétimo hábito que está impedindo o seu crescimento é desperdiçar tempo sem perceber. E esse é um dos mais traiçoeiros, porque você não sente que está perdendo tempo. Você sente que está descansando, se distraindo, dando uma pausa. Mas quando isso se repete todos os dias por longos períodos, o impacto se torna enorme. Mesmo que cada momento isolado pareça pequeno. Eu já vivi isso de forma constante. Pegava o celular só por alguns minutos, assistia algo rápido, rolava a tela sem pensar, e quando percebia, já tinham passado horas. E no final do dia, vinha aquela sensação de que o tempo simplesmente sumiu, sem eu conseguir apontar exatamente onde ele foi gasto. E esse é o problema. O tempo não é perdido de uma vez. Ele é desperdiçado em pequenos blocos espalhados ao longo do dia. 5 minutos aqui, 10 ali, mais um pouco depois. E quando você soma tudo, o impacto é gigantesco. Mas como é fragmentado, você não percebe na hora. E enquanto isso acontece, você continua dizendo que não tem tempo, que está ocupado, que está corrido, que não consegue focar no que realmente importa. Mas na prática, muitas vezes o problema não é falta de tempo. É falta de consciência sobre como ele está sendo usado. O mais perigoso é que esse tipo de distração vira hábito. Você pega o celular automaticamente, abre coisas sem intenção, consome conteúdo sem filtro, e isso se torna um padrão diário, que rouba sua atenção e sua capacidade de focar. E sem foco, você não constrói nada. Porque tudo que exige crescimento precisa de tempo e atenção de qualidade. E se sua atenção está fragmentada o tempo todo, você não consegue aprofundar em nada. Eu só comecei a mudar isso quando comecei a observar meu tempo com mais atenção. Quando percebi quanto estava sendo desperdiçado em coisas que não me levavam a lugar nenhum. E isso foi um choque. Mas também foi libertador. Porque quando você enxerga, você pode ajustar. Você começa a filtrar melhor, a usar seu tempo com mais intenção, a eliminar distrações que antes pareciam inofensivas. E isso muda completamente sua produtividade. Então aqui vai algo direto para você aplicar. Começa a observar seu dia com mais consciência. Quanto tempo você realmente está investindo no que importa e quanto está sendo perdido sem perceber? Porque essa resposta vai te mostrar muito mais do que você imagina. E pode ser exatamente o ponto que está travando seu crescimento hoje. E quanto mais você ajusta isso, mais você recupera controle. Seu tempo começa a trabalhar a seu favor, e não contra você. E isso acelera sua evolução de forma real. Agora presta atenção, porque o próximo hábito é ainda mais profundo. E ele vai definir se você sustenta qualquer progresso ou sempre volta para o mesmo lugar depois de um tempo. O oitavo hábito que está impedindo o seu crescimento é a falta de consistência. Esse é o ponto onde muita gente quebra, mesmo tendo boas intenções, boas ideias e até momentos de disciplina. Porque começar não é difícil. Difícil é continuar quando a empolgação passa, quando o resultado demora e quando o processo se torna repetitivo. Eu já vivi esse ciclo várias vezes. Eu começava motivado, decidido a mudar, fazia tudo certo por alguns dias. E depois parava. Não porque não queria mais, mas porque o ritmo caía, a energia mudava,
e eu simplesmente deixava de sustentar o que tinha começado. E esse padrão é extremamente comum. Você começa forte, depois diminui, depois para, e depois recomeça tudo de novo. E esse ciclo de começar e parar impede qualquer resultado real de aparecer, porque você nunca mantém por tempo suficiente. O problema é que a gente valoriza muito o começo, a empolgação, a decisão, o agora vai, mas ignora o processo. E o processo é repetitivo, é silencioso, muitas vezes sem recompensa imediata. E é exatamente aí que a consistência é testada. Resultado não vem do que você faz por alguns dias. Vem do que você sustenta por semanas, meses, anos. E isso exige um tipo de disciplina que não depende de motivação, mas de decisão contínua. Quando eu entendi isso, minha mentalidade mudou. Eu parei de focar em fazer muito em pouco tempo e comecei a focar em fazer o necessário por muito tempo. E essa mudança simples começou a gerar resultados que antes eu nunca tinha conseguido. Consistência não é perfeição. Não é nunca falhar, nunca errar ou nunca sair do plano. É voltar rápido. É não deixar um dia ruim virar vários. É manter o movimento, mesmo que em ritmo menor. E isso muda tudo. Porque quando você mantém o básico todos os dias, você cria um efeito acumulativo. Pequenos esforços se somam, e com o tempo, viram resultados grandes. Então aqui vai algo direto para você aplicar. Para de tentar fazer tudo perfeito e começa a fazer de forma consistente. Define um padrão simples, algo que você consiga manter mesmo nos dias difíceis, e sustenta isso, porque o que muda a sua vida não é o que você faz quando está motivado. É o que você faz quando não está. E isso é o que constrói resultado de verdade. E quanto mais você mantém esse padrão, mais natural isso se torna. O esforço diminui, a resistência interna cai, e aquilo que antes parecia difícil começa a fazer parte de quem você é. Agora presta atenção, porque o último hábito é o mais silencioso de todos. E talvez seja exatamente ele que esteja anulando tudo que você tenta construir sem você perceber. O nono hábito que está impedindo o seu crescimento é a falta de clareza. Esse é o mais silencioso de todos, porque você pode estar fazendo várias coisas, tentando melhorar, buscando evoluir, mas sem direção. E quando você não tem direção, qualquer caminho parece servir. E isso faz você gastar tempo, energia e esforço em coisas que não te levam para lugar nenhum. Eu já vivi exatamente assim. Eu fazia várias coisas ao mesmo tempo, tentava evoluir em diferentes áreas, buscava melhorar, mas não sabia exatamente para onde estava indo. E isso criava uma sensação constante de estar perdido, mesmo estando em movimento. E esse é o problema da falta de clareza. Ela não te paralisa totalmente. Ela te confunde. Você continua tentando, continua fazendo, continua se esforçando, mas sem um alvo definido. E sem um alvo, não existe progresso real. Existe apenas movimento sem direção. Quando você não sabe exatamente o que quer, você aceita qualquer coisa. Você muda de caminho com facilidade, se distrai com qualquer oportunidade, perde tempo com coisas que parecem interessantes, mas que não estão alinhadas com o que realmente importa. Isso cria um ciclo de frustração, porque você sente que está tentando, sente que está fazendo algo, mas os resultados não aparecem. E quando não aparecem, você começa a duvidar de si mesmo, quando na verdade o problema é falta de direção. Eu só comecei a mudar isso quando parei e me fiz uma pergunta simples, mas poderosa. Para onde eu realmente quero ir? E mais importante, o que eu preciso fazer hoje que me leve nessa direção? E isso mudou completamente minha forma de agir. Porque agora minhas decisões tinham critério. Eu sabia o que priorizar, o que ignorar, o que manter e o que eliminar. E isso trouxe uma clareza que eu nunca tinha tido antes. Clareza não é algo que aparece do nada. Ela é construída. É resultado de reflexão, de tentativa, de ajuste. Você vai entendendo o que faz sentido conforme se movimenta. Mas você precisa parar e pensar, senão continua no automático. Então aqui vai algo direto para você aplicar. Todos os dias, mesmo que por alguns minutos, para e se pergunta:
O que eu estou fazendo hoje está alinhado com a vida que eu quero construir? Porque essa pergunta simples cria consciência, e consciência cria ajuste, e ajuste gera evolução. Sem isso, você pode passar anos ocupado, sem sair do lugar. Agora olha para tudo que você viu até aqui. Automático, fuga do desconforto, consumo sem ação, procrastinação disfarçada, comparação, culpa, desperdício de tempo, falta de consistência e falta de clareza. Isso não são grandes erros isolados, são padrões. Pequenos comportamentos repetidos todos os dias que juntos constroem exatamente a vida que você está vivendo hoje. E enquanto esses padrões continuarem, nada muda. Não importa o quanto você tente. Então a pergunta não é se você quer crescer. A pergunta é se você está disposto a parar de fazer o que está te mantendo no mesmo lugar. Porque no final, seu futuro não é definido pelo que você pretende fazer. É definido pelo que você repete. E tudo começa no momento em que você decide quebrar esses padrões e assumir o controle da sua própria vida.